Trocar completamente de assunto. Você já tem, certamente, já teve alguma vez, ou provavelmente conhece alguém que passou por lombalgia, teve essa dor que é super incômoda. Eu tô falando desse problema que é super comum mesmo, dor nas costas, que é localizado bem na região lombar, próxima à bacia. Para você ter uma ideia, esse distúrbio só pede para dor de cabeça entre os mais frequentes. A lombalgia, aquela dor aguda ou crônica nas costas, localizada na região lombar, em geral é provocada por má postura, excesso de peso, sedentarismo, carregar peso de forma incorreta ou problemas decorrentes da rotina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 85% da população sofrem ou ainda vão sofrer desse mal. Mas há outros possíveis motivos, como gravidez, estresse e doenças como artrite e osteoartrose. O Ministério da Previdência Social considera a dor nas costas uma das razões que mais geram licenças trabalhistas com duração superior a 15 dias. Sendo que o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, aponta o problema como grande motivador de aposentadoria por invalidez no Brasil. No Revista da Cidade, vamos conhecer os sintomas, os tratamentos e as formas de prevenção da lombalgia. É uma dor que incomoda muitas pessoas. Para conversar sobre o assunto, a doutora Raquel Silvério, fisioterapeuta do ITC Vertebral, está aqui ao vivo conosco. Vou dar mais um beijo. Tudo bem? Bom dia. Obrigada por ter vindo. Imagina. Por que essa dor é tão comum? Ela é muito comum, né? Os estudos apontam que em torno de 60% a 80% das pessoas terão um episódio ou mais durante a vida, né? Nossa. Então, assim, 80%... É muita coisa, gente. É muita coisa, né? Isso porque 60% das pessoas não procuram serviço de saúde. Tá. Então, esses dados, eles são muito maiores, né? Eu fico imaginando. Exatamente. E, assim, o que causa a lombalgia? O que acontece? Porque eu sei que não é uma doença, é simplesmente uma dor, né? A lombalgia em si, a dor lombar, ela é mais uma disfunção. Uma disfunção. Né? Porque nós podemos classificar ela de duas maneiras. Nós temos a dor lombar específica, porque ela tem um fator causal. Então, pode ser uma fratura, uma hérnia de disco, um tumor. Então, eu tenho um fator que, daquele momento, irá gerar toda uma descompensação e terá a dor lombar. E nós temos a inespecífica, que são 90% dos casos. Eu não tenho um fator que eu digo, a partir daqui é que eu evoluí, a sua dor começou, né? Então seria mais... Você não consegue identificar. Exatamente, seria mais por causa de uma disfunção, um desequilíbrio muscular. Fatores de risco, a idade, o sedentarismo, principalmente, a atividade que a pessoa exerce, a obesidade, também. Todos esses se encaixam nos fatores de risco. Tá certo. Tem um videozinho explicando pra gente onde fica localizada exatamente essa dor que a gente está falando, a dor lombar, ali, ó. Isso. Nós podemos visualizar aqui que aqui a lombar como um todo, né? Sim. Isso. Exatamente essa região aqui que identifica a região lombar, ela está acima da pelve, tá? E nós temos dois tipos, não é, de dores, tanto que você estava falando, aguda e crônica. Isso. Esse tipo de dor, ele pode ela está bem aqui acima da região da pelve, entendi. E esse tipo de dor pode se estender para outras regiões? Pode. Por exemplo, pelas pernas, pernas, quer dizer? Pode. Essa dor lombar, ela pode irradiar, né? Então, o indivíduo ele pode sentir também uma dor que pega o bumbum. Sim. Então, ela pode ser a dor lombar mais à direita, mais à esquerda, em faixa, e pode irradiar para a região do bumbum também. Onde mais você teve essa disfunção, propriamente dita, Isso, exatamente isso. E o que é mais engraçado é que, às vezes, no seu dia mesmo, na rotina, que você vai, vou passar roupa, vou carregar muito peso, esse tipo de movimento pode acarretar muitas dores, né? Um simples movimento você pode acabar tendo essa dor crônica assim, ou aguda. O que acontece? Nós fomos feitos para o movimento, né? A nossa coluna, ao contrário do que muitas pessoas pensam,
ela é uma estrutura extremamente forte, resistente e, ao mesmo tempo, flexível, para permitir os movimentos que são naturais, que são fisiológicos, né? Então, o movimento em si, ele não é prejudicial, a não ser que você realize ele de uma maneira errada, gerando uma sobrecarga na região. Então, mas como que a gente vai saber se está executando o movimento certo? Nós vamos fazer algumas demonstrações, eu acho interessante, né? Principalmente quando vai passar roupa. Eu acredito que muitas mulheres que estão assistindo, quando vão passar roupa, não tem como passar em uma hora só. Sim, nós iremos fazer algumas demonstrações, né? Da maneira mais comum, que é a maneira, infelizmente, é errada, que a maioria das pessoas realizam. E aí nós vamos corrigir ali na hora, indicando qual seria a maneira mais correta. Vamos fazer a demonstração? Vamos, vem claro. Aqui, vem aqui do meu... nós temos aqui uma participante, a Ana Luísa Marçal, me dá um beijo. Obrigada, viu? Imagina, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos começar com uma tábua de passar que é um mesmo, cotidiano muito comum, exatamente. Deixa eu vir para cá para ficar melhor aqui para vocês, para a gente se posicionar melhor. Tá certo. Então vamos lá. Normalmente, quando a gente vai passar roupa, é assim mesmo, em pé, não tem jeito. Isso. Você vê a altura da tábua e estica a roupa. No caso da Ana, a Ana é um pouquinho mais alta. Sim. Essa tábua, ela poderia estar numa posição um pouquinho mais elevada. Ok. Tá? Normalmente, a dona de casa ou a pessoa que faz a atividade de passar a roupa, ela tem o hábito de se curvar, se curvar um pouco mais à frente. Né? Quando eu realizo esse movimento muito eu vou ficar aqui desse lado, fletida, gente, dá licença, só para ficar melhor para vocês. Estava melhor eu aqui antes. Muito fletida. Eu gero uma sobrecarga sem necessidade nessa região, tá? O que seria o ideal? Então, nós erguemos um pouquinho mais essa tábua e aí agora eu tenho um apoio para a Ana descansar o pezinho dela aqui, ó, né? E eu tenho uma posição mais confortável. Eu posso inclinar o meu tronco à frente, porque ninguém passa a roupa dessa maneira. Não tem como, né? Ficar tão esticadinha assim. Exatamente, mas ela tendo esse apoio, ela consegue realizar a atividade de uma maneira mais confortável, mais segura. Porque é como se ela estivesse distribuindo o peso ali, Isso, ela vai descansar, na verdade, essa perna, ela vai ajustar a postura dela e vai realizar a atividade. Ao contrário de realizar desta maneira. Fica curvada Isso, assim. Que faça assim, né? Muitas pessoas não tem, né, esse mini puff, assim, você pode improvisar. Pode improvisar, pode ser um caixotinho, pode ser um banquinho pequenininho, o que tiver em casa. Então, é só adaptar. Tá, a próxima dica, vem aqui. Temos uma vassoura. Toda dona de casa lá, tem que varrer, né? Tem que varrer mesmo. Então, qual que é o comum quando a gente vai varrer? Deixa eu pegar aqui, só pedir. O comum, assim, exatamente desta maneira, dessa né? forma. A gente costuma ver as pessoas varrendo o chão exatamente dessa maneira. Olha a posição dela, olha como ela está curvada para frente, como ela fletiu muito o tronco, né? Sobrecarregando a região lombar. A maneira mais correta seria ela trazer um pouquinho mais a vassoura para perto dela e manter essa postura. Pessoa que é muito alta, né? Que a vassoura fica baixa, ela pode colocar um adaptador. Ela pode alongar um pouquinho mais o cabo dessa vassoura para que ela se mantenha nessa posição. Ela não precisa varrer a casa toda assim. Entendi. O problema é que todas as vassouras vêm assim, né? Eles poderiam fabricar um pouquinho maior. Isso é um tamanho padrão, mas você pode adaptar com um cabinho de plástico mesmo, aqueles que a gente compra em qualquer lugar, um pedacinho só já é o suficiente. Até para quem não tem dor, porque se ficar varrendo desse jeito direto, vai doer. Com certeza, vai doer. Com certeza. E principalmente na hora de pegar o lixo, né? Olha o movimento que eu já tô fazendo. Tá tudo errado, né? Ela já olhou brava pra mim, eu falei, nossa. Olha lá, o movimento mais comum é esse aqui. O que seria o correto, né? Agachar? Para agachar, não. Nós sempre utilizamos, para poupar a região lombar, o bumbum e a coxa. Tá. Então, para que eu não faça esse movimento o tempo todo, repetidas vezes, eu faço isso aqui, ó. Eu agacho um pouquinho, distribuo o peso na região das pernas e no bumbum, poupando a lombar.
A lombar, ela é uma estrutura rígida, forte, ela é um segmento de captação de força e de distribuição. Ou seja, a gente precisa aprender a usar. Exatamente. Esquece. Nós usamos ela, a força dela, o tempo todo. Sim. Então, quanto mais a gente conseguir poupar para que não haja uma sobrecarga, melhor. Né? Tá, então dá aquela esticada e você encaixa. Eu não vou trazer o meu tronco aqui. Tá. Eu vou usar o meu joelho o apoio. também. Não precisa colocar tudo na coluna. Exatamente. Tá. Eu vou trazer o meu bumbum para trás e eu vou colocar o meu joelho aqui à frente, utilizar muito a coxa e essa região do glúteo. Muito legal. Volto já porque a gente tem mais dicas para dar. Tem um escritório que às vezes a gente fica lá todo tortinho, carregando caixas. Exatamente. Hoje a mulherada tá pegando bastante. Exatamente. Peso, né? Isso acontece. Fiquem ligados, hein? Deixa eu voltar aqui com a nossa doutora Raquel, que a gente estava dando todas as explicações, né? A gente deu a explicação de passar roupa, de varrer também, que vocês viram que é complicado mesmo, a gente acaba ficando curvadinha. Para sentar agora, no escritório, chega lá bonitinha, a gente senta, né? Assim, o que acontece? Você fica no computador ou vai ficando desse jeito Hoje, ou assim, a grande maioria das pessoas passam horas sentada à frente do computador, né? Essa maneira que você sentou é muito comum, que vai se esparramando, né? E assim, é a maneira mais prejudicial que o indivíduo poderia se sentar, né? Sim. Passar por horas nessa posição. Sim, já pode até sentar. Vamos sentar ali? Exatamente. O que seria o ideal, né? Então, pode sentar. Senta aqui, bumbum lá para trás. Então, o bumbum ele vai chegar aqui, ó, próximo ao encosto da cadeira, né? O que acontece? Quando nós sentamos, senta normal, Ana, relaxa. Ó, existe um vão entre o encosto da cadeira, dá para ver aqui que fica a minha bem, mão? Fica quase na lombar ali embaixo. É na região lombar, fica um vão entre o encosto da cadeira e a lombar. Automaticamente, nós fazemos isso aqui, ó. Certo? Relaxa para trás. Exatamente. Invertendo a curvatura. E a curvatura, a lordose, é uma curvatura normal. Quanto mais ela for preservada, melhor. Então, se eu passar horas nesta posição aqui, ó, encaixado, eu estou indo a favor do mecanismo de lesão. Olha, né? que interessante. O ideal seria que eu mantivesse essa lordose. Tá. Eu trouxe aqui os meus rolinhos, né? Tenho esse que é metade, tenho esse aqui que é um pouquinho maior, inteiriço. Com facilidade, essas almofadinhas assim? Olha, você pode mandar fazer, você pode confeccionar, quem sabe costurar, ou pode substituir isso aqui por uma almofadinha. Olha, isso, por uma almofadinha, por um rolinho de toalha. Já dá para usar tranquilamente assim. Por um rolinho de toalha também. Também é uma boa. Não precisa ter este rolinho específico, tá bom? O que a gente vai fazer? De acordo com o paciente, de acordo com o conforto do paciente, nós vamos colocar esse calço aqui, nós vamos preencher. Vai, pode encostar. Pode encostar. Já. Isso. Nós vamos preencher essa região. Ficou até melhor, não ficou? Isso. É que aqui a cadeira escorrega um pouquinho, ela pela roupa dela, ela está escorregando um pouquinho para frente. Mas essa almofadinha, esse rolinho na lombar, ele faz um estímulo de manter a lordose fisiológica. Ótimo, né? Não, ficou assim, ficou muito claro. Rapidinho para a gente concluir, outra coisa que é muito importante é quando a gente vai carregar peso. Sim, tem aquele movimento de agachar bruscamente, aí você sobe e parece que sobrecarrega muito mais a coluna e não usa as pernas, né? O que nós temos aqui seria, nós vamos simular aqui, deixa eu colocar aqui do lado, como se ela fosse retirar como se fosse pesado, né? E ela fosse retirar esse objeto do chão. O comum como que é? O comum como seria, Ana? É desse jeito Exatamente isso, né? Daquele jeito mais largado. E o correto a gente chama com estratégia de quadril, né? Qual que é a estratégia? Estratégia de quadril. Eu vou me posicionar, vou colocar o meu bumbum para trás, jogando a força toda nele, com as pernas, e vou retirar o objeto do solo
e colocá-lo em Por que outra não ensinaram região. isso antes, né? Pois é, né? Ai, doutora Raquel Silvério, muito obrigada pelas informações. Imagina. Fisioterapeuta do ITC Vertebral. E a Ana Luísa Marçal, obrigada também. Imagina, foi um prazer, foi um prazer. Brigadão. Ai, é tão bom. Agora a gente não vai mais ter a dor, é só cuidar. E tem que fazer exercícios físicos também. Tem que fazer a prevenção, É, exatamente. A prevenção, principalmente, né? Nada de sedentarismo.